Olá, você que está ligadinho aqui na BMC News, no programa Sou Bem Sucedido, o nosso encontro semanal, a gente sempre traz alguém aqui para contar a sua trajetória e mostrar o quanto é possível nós tornarmos bem-sucedidos em todas as áreas da nossa vida. Esse negócio de que, ter sorte no amor, não ter sorte, isso não existe, pessoal, basta que a gente saiba o caminho de verdade. E hoje eu estou com um convidado aqui muito bacana. Se você quer saber uma história de superação, onde a pessoa ela conhece o que é o fundo do poço e sair dele, e realmente encontrar o caminho para ser feliz, é essa entrevista que você vai assistir agora. Eu estou trazendo hoje aqui, ele é empresário, ele é empreendedor, ele adora bicho, ele vai contar umas histórias legais também dos bichos que ele tem aqui, mas também contar principalmente essa trajetória bonita que ele tem. Estou recebendo hoje aqui nada mais nada menos do que Haroldo Mazzi. Até que enfim você veio aqui no meu programa, hein? Que honra, né, estar aqui. Primeiro eu queria agradecer a presença, o convite. Para mim foi uma surpresa enorme estar aqui participando do meu primeiro... É a sua primeira entrevista? Minha primeira. Primeira entrevista. E vou te falar uma coisa, sua primeira entrevista, você que está nos assistindo, vocês não têm ideia. Hoje eu estou me sentindo aqui um programa de auditório, porque tá cheio de gente aqui assistindo aqui a entrevista dele e vale a pena. Sabe por quê? E isso mostra quando a gente tem amigos de verdade. Amigo de verdade não é só quando a gente está no buraco, aqueles que nos vai lá e realmente nos ajudam, porque às vezes pode ser por pena. Veja, presta atenção, não é em todos os casos, mas quando a gente está aqui hoje celebrando a sua vitória, trazendo, e eles estão aqui hoje torcendo por vocês, são amigos de verdade. O coração tá acelerado. Cara, você nasceu onde? Eu nasci em São Paulo, na Liberdade, né? Família tradicional. Morei em Ermelino, Matarazzo, na periferia da Zona Leste. Pai e mãe, minha mãe sempre foi do lar. Meu pai trabalhava antigamente naquela Companhia Antártica, Cerveja Antártica. Trabalhou por 30 anos, tenho mais 2 irmãs, mas eu fui nascido e criado aqui em São Paulo. Essa vem de empreendedorismo, né? É algo que você foi motivado pelos teus pais ou pela necessidade? Porque muitas vezes, muitos que sentam aqui conosco aqui, eles não vieram de uma veia de empreendedor e de empreendedora, né? Mas a necessidade levou a empreender. É o seu caso ou não? Olha, quando eu começo a lembrar da minha história, eu busco lá na minha mente e vejo que meu primeiro emprego foi como office boy. Meu primeiro emprego foi office boy. Mas também. E a minha direção, sempre que eu quis buscar, era trabalhar como CLT. Sempre quis trabalhar como CLT. Fiz faculdade, fiz uma pós-graduação, eu queria trabalhar como CLT. Mas o caminho me levava sempre para uma mão alternada. É porque a nossa educação, se a gente for ver bem, ela é uma educação para a gente para a gente trabalhar como CLT. A gente não recebe na escola uma educação para a gente ser empreendedor, é sempre para trabalhar para alguém. Mas você sempre tinha algo dentro de você que te levava por esse caminho. Sempre. Mesmo trabalhando CLT, eu sempre tinha uma veia de empreendedorismo, sabe? Eu sempre procurei empreender, sabe? Compreender esse mundo, eu sempre lia muitas coisas. Na nossa época, mais restrito, né? As leituras, mas hoje tá muito fácil, né? Hoje tem muito vídeo, tem muita coisa assim que ensina. Mas eu sempre tive veio para o empreendedorismo. Eu demorei para aceitar isso, demorei para compreender esse meu processo. Mas quando eu aceitei de verdade, eu falei, puxa, faço. Mas por que você demorou? O que levava você a... Eu relutava, eu queria trabalhar como CLT, eu queria ter umas férias, eu queria ter um 13º, e eu ficava pensando, não, eu quero essa segurança. Quando eu entendi a veia do empreendedorismo, quando eu fui entender o que era isso, eu falei, é isso que eu quero fazer. Anota aí. Muitas vezes a gente tem esse chamado para ser empreendedor, ser empresário, e não tem nenhum problema a gente ser CLT também. O que a gente precisa entender é que às vezes a gente não tem que não lutar tanto contra aquilo que a gente é chamado a fazer. Pois é, eu lutei, mas hoje, quando eu olho lá para trás, eu falo, esse era o meu caminho, era isso que eu tinha que fazer. Entendi. E quando você falava de empreender, os seus pais, eles falavam o que para você? Ô filho, para com isso. Filho, vai estudar. Filho, vai estudar e vai trabalhar. Gostava de estudar? Arruma um bom emprego. Você gostava de estudar? Engraçado, na minha adolescência, eu fugi da escola, né? Estudei até a 6ª série. Depois que eu casei em 2002, eu falei, não, peraí. Nasceu 2 filhas, eu falei, preciso mudar eu preciso ser alguém para minhas filhas. E aí eu comecei a estudar, terminei colegial, fiz a high school, né? Uhum. E depois disso eu falei, não vou parar. Se eu parar agora, eu não continuo depois. Entrei na faculdade em 2012. Então foi Em 2009 eu entrei na faculdade. Então foi as filhas. É engraçado, quando a gente se torna pai, tudo muda na nossa vida, né? É impressionante. Quando você se tornou pai, você percebeu que você... Até aqueles conselhos que seus pais te davam, que às vezes a gente não dá valor, né?
Aí quando nasce os filhos, fala assim, caraca, agora eu preciso ir pro caminho de estudar. Como é que eu vou ser um cara da sensação? Como eu vou cobrar minhas filhas? É. E foi fantástico, porque eu entrei na faculdade em 2009, saí em 2012, eu falei, agora eu não paro mais. Passei numa pós-graduação, fui fazer ITA. Caramba. Fiz uma pós-graduação no Então ITA. você voltou a estudar com quantos anos? Eu já tava com 37 anos. Você voltou a estudar com 36 para 37. 30, ó, você que tá assistindo aí, ó, aí você acha que é tarde pra você estudar, fazer as coisas, então presta atenção nessa história aqui. A gente tá nem começando essa história aí de superação. Então você voltou a estudar com 36 anos. 36 anos de idade. Aí você terminou e foi fazer a faculdade com quantos anos? Com 37. Com 37, depois foi fazer o ITA. Fui fazer ITA. Mas no ITA eu já tava com 42 anos. Caramba. 42 anos. E não parei mais. Depois disso comecei a investir em cursos, nunca mais parei de estudar. Que legal. A gente não gostar, depois a gente pega gosto, tu quer parar mais. Como é que pode, né? E é fantástico, né? Quando você começa a aprender, você fica com a fome do saber, né? Você quer saber cada vez mais, quer conhecer, né? Você não quer mais ficar para trás. E a gente tem que se atualizar, né? A gente precisa buscar, né? Se você parar hoje, um mês depois você já está desatualizado. Assim. Está se tornando um grande mentor de empresários. Aí eu te pergunto agora. Hoje aqui a gente está com uma plateia linda e maravilhosa, que também são meus amigos, que gosto bastante. E a gente sabe o quanto o meio nos influencia, né? Então, às vezes, diz aquela coisa que a gente sempre vê nas redes sociais, né? A gente é a média das 5 pessoas que estão mais próximas da gente. Você acha também que, às vezes, as amizades, olhando para trás na sua vida, que algumas amizades também te segurou a chegar aonde você chegou? Você fala assim, putz, se eu tivesse olhado para isso melhor, eu poderia ter ido mais rápido, ou isso não aconteceu com você? Como é que você Quando eu era mais adolescente, eu sempre tive uma moral um pouco forte, assim, mais restrita, então meus amigos me influenciaram muito. Mas agora, de 2006 pra cá que eu conheci o André. Tá aqui. Tá aqui. E o André começou a me incentivar, meu. Você tem muito filho para empreendedorismo, cara, você precisa se desenvolver, vamos fazer um curso. Fiz uns 3 cursos junto com ele. E ele falou, não, você tem que falar sobre isso. Das pessoas a passar o caminho que você passou, a compreender o que você compreendeu. Você tem muita história para contar e ele conseguiu me influenciar para que eu me tornasse quem eu sou hoje. E agora tá se tornando um mentor também de empresários. Pessoal, olha só, algo assim que é muito importante. Se você quer mudar de vida, quer ser bem-sucedido, ande com pessoas que sabem mais que você. Se você está no lugar onde você sabe a mesma coisa que as pessoas, você sabe mais, você está no lugar errado. Você tem que estar do lado de pessoas que te motivam, que te levam para frente, o que aconteceu com ele aqui. Daqui a pouco ele vai contar um pouquinho dessa trajetória de muita baixa que ele passou, e desses amigos de levar eles para frente. Você quer ir para frente? Esteja do lado de pessoas que te motivam, que te incentivam, que te levam para o caminho certo, que faz estudar. Então, ou seja, os amigos foram muito determinantes para essa mudança de vida. Então, foram primordiais na minha vida. Principalmente a partir de um momento, né, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, foi da minha depressão, em 2020. Entendi. Eles foram essenciais na minha vida, sim. Se bem que quando você está passando por determinados momentos, você não compreende muitas coisas, né? Tudo fica muito confuso. Né? Você começa a ver as coisas sem sentido, sem rumo, mas com uma boa orientação, com boas influências, boas pessoas ao seu redor, você começa a enxergar o mínimo das coisas, os detalhes, ver o quanto Deus é perfeito, quanto Ele trabalhou para aquilo. Hoje eu olho e falo, meu Deus, muito obrigado. Sim. E quando você estava ainda lá, você fez o ITA, você estudou, ainda você estava trabalhando como CLT ou você já estava empreendendo já? Eu já estava empreendendo, certo. Você empreendia com... O que você fazia? Eu comecei a empreender logo após meu pai falecer em 2000, né? Ele faleceu de câncer, e na época meu pai tinha um micro-ônibus, né? Prestava serviço na prefeitura de São Paulo. Né? E ele era... Em 2002, teve uma licitação na prefeitura, eu participei dessa licitação e fiquei empreendendo por muito tempo. Daqueles micro-ônibus, cooperativa. Cooperativa de transporte público. Fiquei por muito tempo, mas eu tinha ali e sempre tinha uma outra veia. Já tive multicampos assim. Tive distribuidora de lubrificantes, tive posto de gasolina, mas eu vim acertar o veio mesmo, eu vim ter muito prazer pelo que eu fazia agora em 2022. O que é legal é que, assim, toda essa experiência que você teve, o que você demonstra, pelo menos, se deu certo ou se deu errado, você não enxerga como fracasso, você enxerga como aprendizado. Isso é muito diferencial nas pessoas. É assim mesmo, pelo menos é o que você me demonstra. É assim que você enxerga? De fato é. Eu tive muitas derrotas no caminho. Eu falhei, eu quebrei,
eu cheguei no fundo do poço e eu sempre ergui minha cabeça e falei, não, eu consigo levantar isso, eu consigo rever esse conceito. Onde eu errei? Onde eu preciso consertar? Porque se eu errar de novo, eu vou passar de novo por essa situação. Entendi. Então eu tentava tirar o máximo de proveito daquela situação que eu tava passando. Teve algum negócio que você foi muito teimoso, assim? Que alguém falava pra você assim, chega, você fala, não, deixa eu continuar. Porque às vezes, alguns casos é resiliência e outros casos é teimosia. Teve algum caso que foi teimosia? Teve caso de teimosia. No caso, posto de gasolina, eu fiquei na teimosia e perdi muito dinheiro naquele ano. Terrível. O pessoal, não, esse não é o caminho, mas sai daí que aí não é pra você. E eu ficava insistindo, gastei muito dinheiro ali. Dinheiro e tempo. Acho que o dinheiro nem foi tão essencial, mas o tempo que eu perdi ali, mas eu adquiri muito conhecimento. Eu acho que todo empreendedor, quando ele entende que o tempo vale mais que o dinheiro que ele tem na conta, ele começa a dar valor muito mais, né? Concordo com você. Eu tive que valorizar o tempo. Tive que aprender a dar valor nas simples coisas, nos detalhes ali, no tempo, no momento que você estava ali quebrando sua cabeça para tentar empreender, fazer a melhor coisa, melhor caminho pela sua empresa, né? Porque não é só você, né? Você traz uma galera, você traz uns funcionários atrás de você, né? Essas pessoas indiretamente têm filhos, têm marido, têm família. Sim. E algumas situações que passaram na sua vida que foram mais importantes que dinheiro, te deu uma rasteira e você caiu numa depressão. Pois é. Mas segura aí. Daqui a pouquinho ele vai contar pra você, sabe por quê? A gente vai pro rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta aqui no programa Sou Bem-Sucedido. Estou recebendo aqui um grande amigo, Haroldo Massi, esse cara que é empresário, empreendedor e veio contar um pouquinho da sua trajetória, né, de sucessos, um pouco de derrotas, mas também é aí que ele soube subir e encontrar esse caminho. Mas voltando a falar da depressão. Como é que ela começou, amigo? Olha, você falando até me arrepiou. Eu não gosto de relembrar muito isso porque foi uma fase muito dolorida da vida, assim, foi mim. Primeiro que eu não acreditava muito em depressão. Então, quando eu tinha os funcionários lá, falando que tá com depressão, eu falava, meu, dá uma pinha de luz pra esse cara aí que ele vai melhorar. Vai ficar bom. Vamos levar ele no hospital pra ele ver o que é problema. Toma lá um remédio lá, vai ficar bom. Sim. E quando eu tive essa fase de depressão na minha vida, foi em 2020. Pouco tempo atrás. Acho que foi a pior fase da minha vida. Se você conhece o fundo do poço, eu estive lá, mas eu não permaneci lá. Eu cavei um pouco mais. Você sabe que eu costumo dizer que, se alguém perguntar, eu acho que você passou por isso também, se alguém perguntar qual que é o gosto do lodo do fundo do poço, a gente sabe qual que é. E que não é gostoso. É amargo. É amargo e dolorido. Porque a dor não é física, né? A dor é espiritual. Sim. Então, e o choro também não é físico. O choro é da alma. Sim. Eu tive, acho que nos piores... Com certeza, nada na minha vida superou esse episódio. Esse momento, essa dor. E o pior de tudo, né? É legal a gente contar essa história, porque pode ser que tem muita gente nos assistindo e que esteja passando por isso, ou tem alguém que está passando por isso, e que ainda, infelizmente, no nosso país, mais seja um país que tem mais casos de ansiedade, de problemas emocionais, ainda assim existe uma mística de falar que depressão é frescura, ou que depressão é falta de Deus, e não é. Somente quem está sentindo e quem está passando, e por muitas vezes a depressão ela é tão silenciosa dentro de nós, que a gente consegue disfarçar bem, porque as pessoas que estão em nossa volta, às vezes, elas não percebem. A gente pega caso de suicídio, por exemplo, Haroldo, de pessoas que se falam, mas como assim? Eu sempre vi ela sorrindo, eu sempre vi ela conversando, e ela passando por uma depressão profunda. No seu caso, você conseguia demonstrar para as pessoas, você conseguia pedir ajuda, ou não conseguia? Como é que era? No meu caso, eu nem aceitava ajuda. Você não admitia? Não admitia. Eu admitia que eu tinha aquilo, eu falo, não, só uma fase, eu vou passar isso aqui, essa mulher. Só que um dia após o outro era pior. Ia piorando. Ia piorando. Piorando. Literalmente. Eu ficava trancado dentro de um quarto escuro, saí das redes sociais, tirei o chip do meu celular e me entreguei. Fiquei no quarto. As pessoas em volta perceberam? Eu tô tocando nesse assunto
Porque, assim, é importante a gente observar, porque se não é comum e não é normal uma pessoa, de repente, ela sumir, né? Saiu das redes sociais, desapareceu. As pessoas em volta perceberam, você não deu espaço, né? Porque a sua história de superação, ela é tão poderosa, e a gente tocar nesses detalhes, mais que ainda doa um pouco, para que as pessoas entenderem, daqui a pouco a gente vai desenvolvendo, né, o caminhar, e as pessoas vão entendendo qual é esse caminho seguro de fazer que você fez para sair da depressão. As pessoas perceberam, te procuraram, você rejeitava? Como é que era esse momento? Olha, esses momentos eram dificílimos, assim, mas meus amigos, assim, de verdade, inclusive eles estão aqui, eles participaram dessa... Tá lotado aqui, né? Aqui tá lotado aqui. Eles perceberam essa fase. Então o André sempre vinha para São Paulo, ia atender, ele falou, não, fica pronto aí, eu vou te levar para Jacareí, você vai para casa. Esse é o André mesmo, o André é assim, velho. O André, e ela me levava lá para Jacareí. Ó, esse fim de semana nós vamos pro Gilvan. Se prepara que nós vamos na casa do Gilvan. Gilvan nunca me convidou para ir na casa dele, você acredita? Tô brincando. E assim, eu relutava também, tentava não demonstrar, mas os amigos percebiam, né? Sim. Eu nunca admiti, eu tenho uma mãe de 84 anos, eu nunca admiti para minha mãe que eu tive depressão. Mas eu me lembro exatamente o episódio do dia 24 de dezembro de 2020 a 2021. Eu desapareci, fiquei desaparecido, sumido, minha mãe preocupada já uns 15 dias atrás de mim, ela mandou a viatura na porta da minha casa, achou que eu tinha me suicidado. Chegou nesse ponto. Chegou nesse ponto, a viatura bateu e falou assim, ó, você que é o Haroldo Márcio? Eu falei, sou eu. Eu falo, cara, liga pra tua mãe, vai atrás dela, ela tá achando que você... Ele teve essa sensibilidade de te alertar disso. Foi triste, assim, muito da pena. E assim, você que está nos assistindo, veja, eu quis tocar nesse assunto porque não dá para esperar diferente a atitude dos seus amigos de te ajudar. Tipo, não dá, eles são desse jeito, te amo, te gosto de você, gosto de você. Então, às vezes, pessoal, você está passando por uma situação dessa, os amigos estão percebendo que você não está bem, dá abertura, se abre. Se ele te fala, vamos lá em casa, como o André, o Haroldo, pessoal, vamos lá em casa, faça, porque isso faz total diferença, não é? O se isolar muitas vezes é um caminho que vai entrando e que pode não ter volta. E que bom que você se abriu, né? De você na casa do Haroldo, do André, do Gilvan, e isso dava um alívio dentro de você. Dava um alívio, de fato dava um alívio. Eu chegava lá, eles... Lembro até hoje, no meu aniversário, esqueci nunca. Foi uma cena muito... Era meu aniversário. E eu cheguei lá, eles fizeram uma surpresa pra mim, assim, compraram um bolo, assim. Foi muito especial. Eu não vou esquecer esses momentos nunca. Me ajudaram demais. E foi num momento que eu tava bem no fundo mesmo. Talvez o mais especial é eles estarem ouvindo isso de você, nem pela televisão, né? De eles estarem aqui assistindo. E eles estão aqui no dia mais especial, né? Da sua primeira entrevista. Que legal. Isso é muito gratificante, né? É por isso que é muito importante. Hoje eu deito na minha cama e falo, meu Deus, obrigado pelo dia. Ele não foi tão bom, não foi tão especial quanto eu esperava, mas ele foi do jeito que tinha que ser. Do jeito que o senhor preparou pra mim. Então eles fizeram uma festa de aniversário pra você? Fizeram uma festa de aniversário. Entendi. E eu só chorava. E mesmo assim a Alice não quer dar o bumerangue pra você? Hoje, segundo o boatos aí, vai ter uma promessa ao vivo, né? O bumerangue vai ser doado. Ela tá com o dedinho assim, ó. E aí você fez esse aniversário. E o que você sentiu naquele dia? Porque assim, se você se emociona agora, contando esse aniversário, eu fico imaginando na hora de você ter visto aquele bolo, os seus amigos ali. Era um sentimento de gratidão enorme, né? Porque você se entrega, você não quer mais se cuidar. Você deixou de se cuidar? Você... Deixei de me cuidar. E os seus negócios, como é que foi? Abandonei. O que você tinha nessa época eu estava empreendendo, eu tinha uma lotérica. Uma lotérica. E deixei na mão do meu sócio. Não conseguia mais. Desliguei, entreguei. Falei, não. E ele entendia isso? Até minha fé ficou balançada nessa época. É mesmo? Até minha fé. O que você pensava? Eu falava, poxa, se Deus é da família, por que ele tirou minha família? Por que eu tinha que passar por isso? O que eu fiz? O que eu cometi?
E tudo mudou quando eu mudei minha pergunta. Eu não perguntava mais por quê para Deus. Eu perguntava, para quê? Para quê? Para quê? E aí as respostas começaram a vir muito claras, assim. Comecei a enxergar, ter outro dinamismo da vida, assim. Comecei a enxergar um outro horizonte quando eu mudei minha pergunta. Uma pergunta Mudou tudo. O porquê, para quê? Para quê? E o porquê você não recebia resposta? Não tinha resposta. E qual foi a resposta que você recebeu quando você fez o para quê? O que você escutava? Eu precisava enxergar algumas coisas que eu passei no meu casamento. Olha que interessante que você está falando, né? Porque, assim, às vezes, o poder do para quê. Porque, às vezes, a gente entende que a gente passa certas situações para que a gente possa amadurecer, para que a gente possa ir muito mais longe, e que, às vezes, a gente está preso dentro de certas coisas nossas que a gente não enxerga, né? E aí, hoje, e quando você começou a perguntar o para quê, você começou a olhar para frente e não questionar mais o passado. Eu, no meu ápice da minha depressão, eu só pensava em morrer, eu queria morrer. Eu não tinha coragem de tirar minha vida indiretamente. Mas pensava em morrer mesmo? Passava isso na sua cabeça? Indiretamente. Eu não tinha coragem de tirar minha vida. Mas eu entreguei, perdi 30 quilos. 30 quilos? Ficou bom agora, hein? Mas você perdeu 30 quilos? 30 quilos. Eu queria morrer. Hoje, eu tô numa fase avessa, né? Hoje eu tô no momento mais feliz da minha vida, sim. E hoje eu tenho medo de morrer. Mas aí, e a lotérica? Você continuou com a lotérica nessa virada ou você percebeu que a lotérica não seria o caminho? A lotérica, nesse caminho, eu tinha um sócio, né? A gente passou um bom tempo, até pro pessoal que tá assistindo, pensar nisso também. A incompatibilidade societária era iminente. Então, e nessa hora agravou? Agravou. Porque ele estava muito também, esse meu lado depressivo. E a gente teve que se desvencilhar, teve que vender. Uhum. E aí você vendeu, tava com o dinheiro daquilo, ficou na mão e teve que começar tudo de novo. Tudo de novo. Do zero. Só que eu nem comecei nada, porque eu me joguei no quarto. Tava jogando. Ah, então peraí. Então você quando você tava mal, você manchou a lotérica, isso. Você não tava ainda com força para recomeçar. Não tinha força. Cara, então as perspectivas estavam... Zero. Zero? Zero. Caraca. Zero. Tudo mudou quando eu fui, logo em 2022, eu fui trabalhar, em 21, finalzinho de 21 anos para 22, eu fui trabalhar com um amigo meu que vendia franquias. Ele vendia lotérica, vendia correio, franquia governamental. Ele falou, vem trabalhar comigo, você tem muito potencial. E aí eu tentei trabalhar ali, aquele dinamismo, ouvir outros empreendedores, a dificuldade, o que doía, aonde doía, o que tinha que mudar ali, fazer uma consultoria, eu aprendi muito. Mas é uma loucura, né? Quando a gente tá passando a dor, eu falo isso porque eu passei por isso, né? Quando a gente tá passando a dor, a única coisa que você quer é se libertar dela, falar, caraca, você questiona assim, por que eu tô passando por isso? Como é difícil e tal. Depois que a gente passa por isso, começa a ver os frutos, fala, cara, quanto valeu a pena toda a dor? Porque se eu não tivesse passado essa dor, eu não estaria aqui hoje, né? Eu olho essa dor com um aprendizado total. Assim, hoje eu sou muito grato a Deus, assim, por ter passado por isso. Porque senão eu não ia enxergar determinadas coisas que estavam lá para trás. Eu não ia. E hoje eu enxergo com uma clareza, ó. Aí tu posso falar tão imediata para mim que eu falo, meu Deus, sim. Eu só consigo agradecer. Não consigo nem mais. E a fé foi voltando? Foi voltando gradativamente. Quanto a fé é importante para você? É isso. A fé é muito importante. Sem fé a gente não consegue. E é difícil, né? Porque a fé é acreditar no intangível, né? Você não pode tocar. Mas é algo interior, é algo falando aqui dentro, é sua consciência aqui. Sim. No dia que você tava com o André no food truck lá, e aquela cobra começou a subir, você teve fé que ela não ia te ficar, mas não vai contar isso agora não. É uma história muito interessante, muito legal que ele passou com o André, mas no próximo intervalo, depois do intervalo ele vai contar pra vocês. Daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta aqui no programa Sou Bem Sucedido. Estamos recebendo aqui Haroldo Mazzi, esse cara fantástico, contando um pouquinho da sua história. Mas tem histórias boas também. Eu quero que você me conte essa história que você estava com o André e que ele resgatou uma cobra e que essa cobra subiu nele lá
no food truck, não foi? Food truck. O que aconteceu? Foi na minha época de depressão, ele me levou pra Jacareí e tava tendo uma festa no condomínio lá. De depressão você não morreu, mas quase morreu de susto agora. O que aconteceu? A gente tava na casa dele e falou, vamos descer lá pra... Tem um espaço que é uma praça, que é próximo, é um condomínio de chácaras, né? Então um pouco distante. E a gente tinha que andar da chácara dele até onde tava tendo uma festa, tinham vários food trucks. E no caminho a gente foi na frente, né? Eu e o André fomos na frente. E nesse caminho a filha dele passou correndo, a Alice, passou correndo assim, ó. O André bateu o olho e falou, ó, tem uma cobra ali. Ele viu. O André de longe, de longe. Aí eu, esse cara tá vendo uma cobra ali? Quando nós olhamos era uma jararaca. 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 Deus seja louvado, o inimigo vencido, né? E aí? E aí a gente, o André, todo o trabalho, todo cuidadoso, nós bichos, gosta dos bichos, foi lá, pegou o gancho dele, pegou um balde lá com a vizinha, resgatou o animal e colocou ali no balde. Falou, e agora? Pra onde que eu vou levar esse bicho? A gente levou pra festa lá com a gente, tava no balde, mas o André não sossega, né? Ele inventou de colocar o bicho numa latinha, uma latinha de Coca-Cola, acho que era de Coca, não lembro, que tava sem a tampa em cima. Que ela era pequenininha. Era pequena, né? Não era tão pequenininha, mas pequenininha, cabia ali, enroladinha. E o André colocou o bicho ali e colocou um copinho plástico, assim, em cima pra tampar e colocou dentro do balde, assim. A gente colocou no meio da perna dele, assim. A gente ficou conversando um do lado do outro, assim. Só vale lembrar, pessoal, que ele resgatou essa cobra, eles iam lá comer, depois ele ia soltar na natureza, viu? Só pra deixar isso claro. Isso, é que a gente tava indo pro compromisso, Sim. né? Já era de noite. Estamos conversando lá, daqui a pouco, quando eu olho assim pro colo do André, eu... Meu Deus, a cobra! Aí o André levantou, a cobra voou. A cobra voou, porque a cobra já tinha subido, escapou, subiu no colo dele. Céu. Né? A cobra, todo mundo lá na festa começou uma gritaria. E a cobra tava no colo dele já. Deus me livre. Já tinha subido inteira. E aí, depois ele soltou a cobra na natureza. No dia seguinte, ele foi numa área soltura lá perto da casa dele e levou a cobra. Ou seja, a sua vida também teve momentos, depois ela começou a voltar a ter alegria, isso que é importante. Você começou a se abrir a esses momentos, né? E qual foi o momento da virada, assim, que você fala assim, cara, aqui virou? Olha, eu tenho essa foto. Foi em janeiro de 2021. Você tem essa foto? Tenho. Então a gente vai mostrar agora, dá uma olhada aí, essa foto que tem a virada aí. É essa foto que mostrou aí? Esse dia eu acordei e falei assim, ó, se eu continuar aqui nessa cama, na cama não, porque era um colchão de solteiro no chão, eu vou morrer. Entendi. Eu vou ter que sair daqui hoje. É hoje. É hoje. Se eu não sair hoje, eu vou morrer. Eu levantei e falei, fui no cabeleireiro cortar meu cabelo. Fiz a barba, tirei, fui cortar o cabelo. Que é essa foto que mostrou agora. Que é essa foto. Esse dia foi a virada da chave, assim. Claro que foi uma coisa gradativa. Esse momento eu ainda tava ali, né, num luto terrível. O que vale a pena o pessoal entender que está nos assistindo é que, assim, decisão e processo é diferente. O que ele falou é o seguinte, nesse dia eu tomei a decisão de mudar de vida e de sair de lá. E o processo ele continuou normal, de mudança, né, de um passo por vez. E nessa semana, uma amiga minha que é psicóloga, a Angelina, ela falou assim, ó, vou te levar no psiquiatra, você tem que ir. E ela foi na minha casa, me pegou, me levou goela abaixo, no CAPS. Foi aí você começou a fazer um tratamento, né, claro, não aconteceu do dia pra noite, né. Isso não existe também, né, cara? Às vezes o pessoal acha que é do dia... O importante é a gente tomar a decisão e saber um caminho por vez, um passo por vez. E é isso que você respeita. Eu demorei uns 6 meses. Foi rápido ainda. Foi bem, claro. Mas nesse caminho eu sentia que eu tava escalando aquele poço. Sim. Eu sentia que eu tava saindo. Lentamente, mas eu tava saindo. Sim. Comecei a sair. No início não tinha controle com a bebida. Comecei a beber. Mas depois você vai se ajeitando, vai buscando equilíbrio. Vai conversando com Deus, vai se conectando. Meu Deus, me fala o meu próximo passo. E aí as coisas vão ficando cada vez mais claras. E aí você começou a entrar no mundo de franquia, cara. Que negócio foi esse aí? Eu fui trabalhar com aquele amigo meu. Foi. Que ele avalia franquias para vender. Ele vendia franquia governamental. E ali eu fui percebendo que eu tinha feeling para isso. Eu olhava para números, eu tenho uma formação, sou piloto de avião.
Mas deixa eu entender essa história. É de verdade? É de verdade. Você é piloto mesmo? Sou piloto. Tem vídeo você pilotando? Tem. Tem? Então você vai assistir, porque até hoje eu não acreditei, hein? Tô brincando. Assiste aí ele pilotando. To the teller down at the bank, you're just another checking account. To the plumber that came today, you're just another house. At the airport ticket counter, you're just another fare. At the beauty shop at the mall, well, you're just another head of hair. Well, that's alright, that's okay. If you don't feel important, honey, all I got to say is to the world, you may be just another girl, but to me, baby... Esse cara é você? Sou eu. E eu fiz uma faculdade de aviação civil. Fiz uma faculdade e a minha pós-graduação foi no ITA de engenharia aeronáutica. Pô, então quer dizer que você vai levar todo mundo aqui pra andar de helicóptero, então. É meu passo a passo. E aí você viu que tinha feeling pra trabalhar com números, né? Sempre gostei. E de você ir pro meio de franquias. Eu fui entender que eu gostava muito de números e quando eu olhava para um DRE, um PNL, que algum empresário mandava para lá, ele não via a saída e eu já enxergava a saída ali, sabe? Muitas áreas ali. E isso foi me dando prazer de trabalhar com isso. Entendi. Fui buscando ali, foi um prazer imenso, assim, entender o movimento, entrada e saída de cada empresa, sabe? Como o empresário estava fazendo, o que ele estava fazendo de errado, o que estava fazendo ele desgostar para vender aquela franquia. Mas, Haroldo, você não acha que você precisou passar por tudo isso para afinar mais esse... Eu falo isso porque, por muitos sofrimentos que eu já passei na minha vida, eu vejo que o sofrimento me trouxe um feeling diferenciado para enxergar a vida e as coisas. Você não acha também que o sofrimento te apurou mais o feeling, porque você sabia a distância das coisas, daquilo que é positivo e negativo? Concordo com você, a dor traz o amor. Sim. Talvez a dor eu enxerguei muita coisa na minha vida. Até nos números, né? Até nos números. Sim, concordo. Até nos números. Eu comecei a olhar com mais carinho para as coisas. Sim. Né? A dor me trouxe muitas coisas boas. Tudo de bom que está acontecendo na minha vida hoje foi a dor que trouxe. E aí você adquiriu uma franquia, foi isso? Exato. Qual foi a primeira? Primeiro foi uma franquia da Subway. Da Subway. Até hoje eu não entendo por que eles só fazem agora com carne e frango. Eu gostava muito que tinha o negócio lá de um patê de frango. Por que tiraram, cara? Que era tão gostoso. De atum, né? Não, de frango. Patê de frango. Também tinha. Tirou. Pessoal, estratégia, né? Mas aí você entrou... Se renovar. Claro, aí você entrou no eu entrei por aí. Subway. Isso. Mas não permaneci. Aí fui buscar outras franquias. Hoje estou empreendendo na área de franquias e faço consultoria, mentoria para quem está querendo buscar uma empresa. Mas hoje você tem lojas de franquia? Também tenho. Quais você tem hoje? Hoje eu tenho a Boali, né? Que é uma franquia de boa alimentação. Eu tenho a Falafu, que é uma comida libanesa. E eu tenho a Poke Shack, que é poke, que é uma comida mais moderna. É uma culinária havaiana. Poxa. E estou montando agora um outro poke também com o meu. Você sabe que eu não experimentei nenhuma dessas, preciso ir lá. Tá convidado. Vocês estão convidados, você é a Milena, né? Inclusive já convidei. É verdade. Aí você começou a entender esse mercado de franquia e aí te trouxe esse sucesso, você está montando uma agora com o seu nome. Exatamente. Chama Pokemas. Pokemas. Que é comidas havaianas também. Havaiana. Por que havaiana? Tá muito na moda, né? É uma comida saudável, uma comida leve. É uma comida que tem uma base ali muito saudável. Folhas, um peixe ali para quem gosta de peixe cru, mas também tem de frango ali para quem não gosta. Entendi. Então, é uma comida muito completa, tem uma proteína, tem tudo ali que uma pessoa precisa para uma alimentação. Esse ramo de alimentação é um ramo que você gosta? Engraçado, né? É? Eu nunca trabalhei com ramo de alimentação. Nunca tinha trabalhado. Tive posto de gasolina, distribuidora de lubrificante, tive na cooperativa de transporte, tive lotérica e muitos outros negócios, até salão de cabeleireiro. Mas eu vim me encontrar mesmo no ramo de alimentação. Olha que legal. Foi ali que foi meu despertar, né?
A saída da depressão foi no ramo de alimentação. Eu fui entender os cuidados que tinha que ter com a comida ali. Eu não sabia nem o que era uma contaminação cruzada. O que é isso? O que é isso? Porque eu também não sei. Só conhecimento. Fui fazer curso. O que é? Esse daí eu não sei o que é. Contaminação cruzada é quando você tem um alimento com uma validade perecível de um jeito e outro de outro, e você encosta a coletadeira de o outro, você contamina, faz uma contaminação cruzada. Entendi. Né? Pode ser de várias formas. Pode você manipular o alimento sem luvas, é uma contaminação cruzada. Você acha que o caminho da franquia é um caminho seguro para quem quer empreender? Ou você acha, não, tem pessoas que são mais específicas para esse tipo de negócio? Ou você acha que não, Júnior, se alguém quer empreender, a franquia é um caminho seguro? Olha, ou é relativo, eu costumo falar para as pessoas que me procuram, eu falo, franquia, ela tem uma base pronta, ela já tem um marketing pronto, já tem todo o seu caminho ali escrito que você vai fazer. Se você não tem ideia de como começar, do que querer fazer, a franquia é um bom caminho. Qualquer pessoa pode empreender. Qualquer pessoa pode empreender. Até quem nunca empreendeu. Eu falo para os meus funcionários, meu sonho é que todos eles sejam empreendedores um dia. Sim. Porque só sendo empreendedor, você conhece o outro lado. Não, e é legal, porque assim, esse pensamento que você tem é muito pensamento do meu sócio, Paulo Moraes. Quero mandar um abraço, Paulo Moraes, que é o fundador do Espaço Laser, né? Hoje são mais de 864 lojas, e ele fala muito isso. O sonho dele é sempre que os funcionários possam se tornar empreendedores. Isso aconteceu muito dentro do Espaço Laser, né? Verdade, o Espaço Laser tem crescido bastante. São clientes do Espaço Laser. Então você começou nesse ramo, e agora você pretende montar a sua própria franquia? Eu tô preparando isso. Comecei agora, nos próximos meses aí tem novidade. E a mentoria? Como é que ela nasceu essa... Porque agora eu vejo o seguinte, você no helicóptero, né, cara, porque você é piloto, né? Como é que é o seu bordão? Fala, meu patrão. Fala, meu patrão. Olha pra essa câmera aqui, fala, meu patrão, que o pessoal já entender que eu... Fala, meu patrão, fala, minha patroa. Como é que começou esse desejo de ajudar as pessoas a empreender? Eu fui fazer um curso com o André Poloni, curso lá do Joel J. Lá do Vence. E nesse curso abriu minha mente, assim, de uma forma que eu falei, nossa, preciso montar... O André falou, você tem que montar algo aqui para inspirar outras pessoas, monta um curso online. Eu estava escrevendo meu livro, ainda estou terminando de escrever meu livro, e eu queria começar a escrever um curso online, para quem quer iniciar ali no empreendedorismo. Não sabe como começar. O que eu faço? Eu abro primeiro uma empresa ou busco primeiro um local? Mas no que eu vou empreender? Comida ou produtos? Ou serviço? O que eu vou fazer? Então eu estou escrevendo um livro que vai ajudar muito nesse direcionamento, mas o mais importante é que desse livro eu vou tirar um e-book que vai gerar um curso online. Qualquer pessoa nessa face da terra, qualquer brasileiro pode empreender? Segura aí porque a gente tem intervalo, senão a diretora me mata. Vai para o rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta aqui no programa Sou Bem Sucedido. Estamos recebendo aqui hoje Haroldo Mazzi e ele vai responder aquela pergunta de ouro. Qualquer pessoa pode empreender? Olha, eu costumo dizer que o empreendedorismo é para todo mundo, mas nem todo mundo é tão empreendedorismo, né? Opa! Mas eu acredito que todos possam empreender. Com direção, foco, todos conseguem chegar lá. E o que é legal, porque assim, toda essa mentoria, né? Eu tô um pouco por dentro desse trabalho que você está fazendo. Você tem que ter esse conhecimento. E você que já trilhou, porque, veja só, você empreendeu e deu certo. Também empreendeu e deu errado. Você passou momentos fáceis, mas passou momentos muito difíceis. Então significa que o caminho das pedras você já sabe. Então significa que você pode encurtar. Se a pessoa estiver disposta a aprender, que tem isso também, né? Você tem que estar disposta a aprender. Você pode encurtar muito esse caminho do empreendedorismo e ela errar menos, posso assim dizer. Olha, dizer que Jesus é o caminho, né? Aqui na Terra, eu sou o caminho para o empreendedorismo. Você conhece o caminho. Eu conheço o caminho. Eu já escalei, eu já fali, eu já quebrei e hoje estou aqui. Da minha história aqui, tentando inspirar as pessoas para que
elas consigam vencer como eu venci. E o que é legal, cara, porque assim, hoje a gente vê muito players no mercado e nada contra. Eu acho que cada um tem a sua metodologia. E eu não estou falando que existem metodologias boas e metodologias ruins. Cada um tem a sua e a gente respeita. Mas eu dou muito valor, porque eu faço isso também, de quando a gente vê uma pessoa que vem ensinar, ela está disposta a falar os caminhos que ela tem que fazer, dizer, ó, esse caminho é bom porque eu caminhei, eu fiz, ele dá certo, mas também quando ele está disposto a falar assim, ó, eu já fiz isso aqui e não deu certo. Eu já fiz isso aqui, eu já errei, eu já caminhei, porque isso mostra valor, que é um caminho muito mais seguro. Isso economiza tempo. E tempo é muito valioso. Sim. No empreendedorismo, o tempo é primordial, né? Você vai investir o seu dinheiro, você vai montar um negócio do zero, esperando que aquele retorno seja, seu payback seja em 12, 24 meses. E de repente isso começa a se alongar, significa que você não está numa boa estratégia. Sim. Você não fez uma boa escolha de um caminho para o seu negócio. Exatamente. Hoje o crescimento saudável, um payback saudável de uma empresa está no máximo em 36 meses. Mas não é isso que a gente vê. Né? Uma consultoria Riso, que é a consultoria americana, falou que 50% das franquias no ramo de alimentação fecham em até 5 anos de operação. E 70% fecham até o 7º ano da operação. Caramba. Então não é fácil. A carga tributária no Brasil é muito alta, né? Os alimentos são caros, são perecíveis. É muito difícil. E é uma variação de preço tremenda. Você vai olhar o café hoje, misericórdia. Aumentou muito. Proteína, carne, né? Sim. Muito. Então, ou seja, você sabe esse caminho, então as pessoas... Você está disposto a ensinar as pessoas. Eu estou disposto a ensinar. Quem quiser, quem estiver disposto a empreender, a querer conhecer, seja montando um negócio do zero, seja comprando uma franquia, eu consigo orientar essa pessoa. Então, toda essa mentoria que você vai começar a dar agora não é só voltada para o mundo de franquias. Não. É para voltar de algo que a pessoa quer empreender. Se ela quiser empreender, tiver força de vontade, eu vou trilhar o caminho de sucesso. E ela vai ser em grupo? Como é que vai ser essa? Ela vai ser em grupo? Ela vai ser individual? No início, agora, o foco é individual, embora eu esteja já montando um curso online. Logo eu estou montando um grupo também de WhatsApp, para as pessoas tirarem dúvidas ali. Vai estar lá na minha bio no Instagram. Legal. Olha, aqui embaixo, o programa não está acabando ainda não, mas já quero colocar aqui, para você já tirar um print aí na sua televisão, o WhatsApp dele, né, o número dele, o Instagram, para que você possa também já seguir e chamá-lo também lá, olha, quero entender um pouco mais. Ou seja, porque tem muito... O brasileiro, ele gosta de investir, ele gosta de empreender, né? Ele já tem que estar disposto também mais agora de querer aprender a fazer isso, e ele pode fazer isso com você agora. Com certeza, estou disposto a ajudar as pessoas que queiram buscar queiram trilhar esse caminho. É propósito essa... Empreender é um caminho sem volta. Quem empreende não quer voltar mais para o outro lado. Minha mulher também, bicho. Minha mulher também trabalhava CLT. Quando ela entendeu o caminho de empreendedoria, falou, nunca mais quero. Porque te dá a oportunidade de você ter muito mais perspectiva, né? Te dá a oportunidade de uma perspectiva imensa, né? Você tem uma liberdade incrível. E quando as coisas começam a fazer, que você começa a dar certo, você fala, nossa... Era isso que eu tinha que fazer, olha aqui que foi. Isso é importante a gente saber, até para quem está nos assistindo, essa mentoria que você quer dar. Chega a ser um propósito de vida seu, assim? Porque quando você fala de dar mentoria, a impressão que eu tenho é que ser muito um propósito de vida. Tipo assim, cara, eu saí do fundo do poço, eu superei e eu quero agora ensinar esses caminhos. É um propósito de vida? Eu falo muito com Deus. Esse é meu propósito. Eu acredito, cara. Deus falou que esse é o meu caminho. Eu tenho que inspirar outras pessoas. Eu tenho que ajudar de alguma forma. Legal. Elas não erraram onde eu errei e trilharam um caminho de sucesso onde eu acertei. Sim. Eu nasci com esse dom. Eu tenho esse dom. Eu empreendo desde adolescente. Sim. Mas só agora, mais velho, que eu entendi que eu tinha que permanecer ali, que era meu caminho. Sim. Se você não tivesse passado todos esses problemas, será que você estaria fazendo isso hoje? Não, com certeza não. Então, cara, você vê... Com certeza, você... Que loucura. Às vezes a gente precisa passar por certas coisas pra gente entender o caminho dos propósitos da nossa vida. Que doideira isso, né? Caminho a vida fácil torna você banal. Se você tem um caminho árduo, aquilo que você já tentou, não deu certo, já tentou de novo, deu errado, depois acertou,
aquilo, de certa forma, cria uma casca e faz com que você se torne mais forte ali, mais resiliente, né? Você fala, nossa, é isso, eu errei ali. E muitas vezes, na hora que você tá errando, você fala, não é possível, você enxerga. Mas depois do processo, depois quando você acerta, você fala, realmente, ali eu errei. Eu precisava mudar aquilo. Sim. Eu vou querer que você olhe para aquela câmera e você vai entender o que eu vou dizer. Tem pessoas que você ama muito. E eu queria, você vendo todos esses momentos que você passou difíceis, de depressão e de superação, talvez você queira falar algo para essas pessoas e dizer o que está no teu coração. Então eu convido você a olhar para essa câmera aqui, você pode dizer o que você quiser para essas pessoas que você gostaria de dizer. Essas pessoas que estejam passando por momentos similares que eu já passei um dia, para que elas não desistam, para que elas não se entreguem. Né? Às vezes, quando você está nesse momento, parece que é o fundo do poço e parece que você não vai sair dali nunca. Parece que um dia é uma eternidade. Mas acredite, Deus tem um propósito maior na sua vida. E talvez você precise enxergar alguma coisa que você ainda não enxergou. Sim. Né? Essa resposta vai chegar. É só aguardar e confiar. Sim. Infelizmente, eu não posso dizer que isso vai acontecer do dia para a noite, você vai amanhecer bem. O caminho é um processo. É um processo. É um dia após o outro. Mas não desista. Continue firme no propósito. E nessa câmera também tá as razões da sua vida, que você vai encontrar em breve. Você imagina, cara, essas pessoas que você tanto ama, vendo o pai dela hoje na televisão, conquistando, eu sei que você luta por elas também. Se você quiser dizer alguma coisa para elas agora, é o momento. Cara, eu tô prestes, viajo hoje à noite, né, a gente vai falar sobre isso, mas agora em outubro já vai fazer 4 anos que eu não tenho contato com as minhas filhas, né, a Bruna e a Brenda. Meu coração já tá cheio de emoção, porque foi durante o processo da separação, eles foram morar na Bahia, eu fiquei aqui em São Paulo, e hoje eu vou pra lá encontrá-las, hoje à noite, e amanhã cedo eu vou estar com elas, Senhor. Eu espero ser inspirador para minhas filhas. Espero ser pai de exemplo que elas buscam, sabe? Pai que elas tiveram falta todo esse momento que elas consigam me enxergar. E o que você quer falar para elas? Elas estão te assistindo agora, diga. Ai, gente. Chegou um ponto. Ai, minhas filhas a gente conviveu por muitos anos, né? E a gente tá afastado, mas esse tempo só foi primordial pra gente passar por alguns processos e entender o caminho que a gente precisava seguir. E o tempo não fez eu esquecê-las e nem deixar de amá-las. Sim. Velho, eu não passei um só dia sem pensar nelas. Eu não passei um só dia sem lembrar delas. É por isso que eu quis que você falasse com elas. Porque desde que eu te conheci, uma das coisas que sempre saiu muito doce da sua boca é o amor que você tem por elas. E que não existe distância, não existe dificuldade, não existe problemas que apague esse amor. Então, assim, de você estar aqui hoje, né, e você que está nos assistindo, eu sei que vocês estão vendo aqui, a gente aqui, mas vocês não têm ideia aqui de quanta gente está aqui assistindo, de pessoas que o amam bastante, assistindo ele aqui, de pessoas que gostam muito dele, que amam muito ele. Então, toda essa conquista, todo esse processo que você está vivendo, você é muito merecedor. Você merece, né? E hoje as suas filhas, os seus amigos estão vendo aqui um cara vencedor, um cara que tá pra frente, né? Eu tava vendo você na Capadócia lá, aí você tava fazendo uma live e o André te chamava, pô, pra essas viagens ele não chama a gente, não. Né? E que você merece, tá? Então, assim, desejo a você, cara, toda a felicidade do mundo. Sempre quando você tiver, quando você for lançar, já tá convidado, você vai lançar o seu livro aqui. Você vai trazer o seu livro aqui pra gente lançar aqui. E foi uma alegria te receber aqui no programa. Eu é que agradeço o convite. Não podia ser um momento melhor da minha vida com essas pessoas especiais aqui. Elas me inspiraram e um dia na minha vida elas tentaram me erguer, né? E é muito importante você falar desse merecimento, né? Porque eu passei muito tempo me anulando, me cancelando e esqueci de que eu merecia determinadas coisas. Né? E hoje, sabendo como as coisas têm acontecido, como tem vindo coisas boas para minha vida, eu penso, eu mereço. De fato, mereço.
e tudo que você vai vivenciar daqui para frente, você vai ver que você vai receber o dobro, porque você tem um coração muito bom e você merece. Eu queria agradecer demais, porque você é um caminho que eu também encontrei através de um amigo em comum e que deu tudo certo também, assim, a gente casou as ideias, né? Legal. Você já me convidou, já tirei na sua casa. Muito obrigado. Tamo junto. Muito bom te receber aqui. Muito bom. E em breve ele vem aqui lançar o livro dele, tá bom? E semana que vem, nós estamos juntos aqui no programa Sou Bem Sucedido. E não perca a semana que vem, porque vocês vão ter muitas surpresas nesse estúdio aqui, tá bom? Um abraço, pessoal. Até semana que vem.